Essa semana quero falar com vocês a respeito da volta de Jesus e como Jesus comparou os dias da volta dele com os dias de Noé e de Ló. Primeiro, vamos ler aqui em Mateus 24, 37 e 42, está escrito o seguinte, que Jesus falou: "E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor." Noé é uma pessoa admirável na Bíblia. Ele era filho de Lameque, e quando ele nasceu, o pai deu a ele o nome de Noé, que significa descanso. Agora o Senhor nos dará descanso. Então, a terra nos dias de Noé estava cheia de violência, cheia de iniquidade, pecado, né? E Deus, aquilo pesou no coração de Deus. Havia gigantes na terra. E também o que aconteceu naquela época, os filhos de Deus viram as filhas dos homens e geraram filhos. Esses eram homens valentes que houve na antiguidade, homens de fama. E viu o Senhor que a humanidade, né, a maldade se multiplicara, que toda a imaginação do coração dos homens era sempre para o mal continuamente. Então o Senhor se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração, e disse o Senhor: "Destruirei tudo que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito." Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Né? Noé achou graça, quer dizer, Deus colocou os olhos sobre Noé. Noé estava andando com Deus, Deus se agradou de Noé e resolveu lhe dar graça e, através dele, preservar a humanidade. O que acontece, que Jesus fala nos dias da vinda dele, como os dias de Noé, as pessoas ali estavam vivendo a vida normal, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, né? Havia uma iniquidade tremenda, né? Porque houve aí uma corrupção da humanidade, porque alguns, eu entendo assim, anjos caídos, que não guardaram o seu estado natural, porque o anjo não tem sexo, eles se apaixonaram pelas mulheres, né? E eles vieram e tomaram as mulheres para si, e nasceu deles os gigantes, aqui diz gigantes, que chamavam-os, em outras traduções diz Néfilins, que tem a raiz de gigante, uma coisa assim, uma aberração, que eles eram tremendamente fortes, e por causa deles provavelmente a terra se encheu dessa violência tremenda, né? A terra se corrompeu, o caminho do homem se corrompeu, todo mundo se corrompeu, né? E Deus resolve então destruir a terra. Então o estado da humanidade na época era bem parecido com o estado de hoje, né? As pessoas continuam casando, continuam comendo, bebendo, é como se estivessem desapercebidos. Eles estavam desapercebidos a respeito do juízo que viria. E quando Noé começa a construir a arca, e segundo as pesquisas bíblicas, ele pode ter demorado perto de 100 anos construindo a arca. Quando ele começa a construir a arca, aqueles
moradores que estavam mais próximos ali de Noé começaram a zombar dele. Mas a Bíblia diz que Noé era um pregador da justiça. Por que ele era um pregador da justiça? Ele estava dizendo que Deus ia enviar o juízo dele sobre a terra, ia destruir a terra. E por isso Deus lhe mandou construir uma arca. Só que até então não havia chovido sobre a terra. Então eles consideravam, eu creio, né, os moradores consideram Noé como louco varrido. E hoje é similar, né? Quando a gente fala sobre a volta de Cristo, que Jesus vai vir ao mundo, que Jesus vai voltar como Deus, que Ele é Deus, Jesus é Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um, e Ele vai vir na sua glória. Ele diz para os líderes judeus, quando vier o Filho do Homem na sua glória, Ele disse em Mateus 25, quando Ele vier, se assentará no seu trono de glória. Então Jesus é o único ser do universo que tem uma natureza dupla. Ele é tanto homem como Deus, né? E por isso, como homem, ele era o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Ele se fez carne, se humilhou como homem até a morte de cruz, para cumprir exatamente a justiça de Deus, do qual Noé era um pregador, porque Noé anunciava que Deus ia julgar o mundo pelo dilúvio. Ele não tinha todo o entendimento do dilúvio, mas ele era um homem obediente, porque quem acha graça aos olhos de Deus é a pessoa obediente. Noé era dessa estirpe, né? E em Lucas 17, a partir do versículo 26, fala algo semelhante, Jesus falando, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então o dilúvio veio e consumiu todo mundo, né? Aqui no final, em Mateus 24, ele fala que vai haver dois no campo, um será levado e deixado o outro. Quando o dilúvio veio, quem foi deixado na terra? Noé e seus filhos na arca. Quem foi tomado pelo dilúvio? Todos os demais, todos os ímpios, todos os animais, todos os répteis, tudo que se movia sobre a terra que não estava dentro da arca. Então morreu tudo. Então, quando Jesus usa essa figura de um será levado, deixado o outro, ele não está falando nem de longe de arrebatamento da igreja. Ele está falando do juízo de Deus. Quando Jesus vier, em Salmos, diz que ele virá para julgar o mundo, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Eu uso a seguinte figura para falar dos dias da volta de Jesus, quando ele vier, quando ele surgir. Lá em Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá, que se verá o sinal do Filho do Homem como relâmpago. Então a terra toda vai assistir à vinda de Jesus. Jamais Jesus vai vir de modo secreto, será visível, claro, abrangente, acontecerá a ressurreição dos mortos, os vivos arrebatados e o juízo ali quase que concomitante, quase que ao mesmo tempo ou com pouca diferença de tempo. E o tempo pertence a Deus, mas quando Jesus vier, eu uso a seguinte figura. Eu moro aqui em Belo Horizonte, próximo à Lagoa da Pampulha. Se você não conhece, você pode entrar no Google e bate lá, Lagoa da Pampulha, você vai ver uma lagoa bonita. E eu um dia pensando na lagoa e comparando a lagoa ali com o juízo de Deus, eu via a lagoa assim virando um grande redemoinho e devorando e afundando, a terra afundando e as casas ao redor caindo dentro da lagoa e as pessoas que passavam morrendo afogadas e a água subindo e as pessoas caindo dentro. O que eu deveria fazer, quem mora ao redor deveria fazer, né? Botar barreira, dizer, olha, não vai para a região da lagoa, porque se você for, você vai morrer.
assim é hoje, né? Eu tenho alertado as pessoas através da pregação, através das lives que tenho feito aqui, também das pregações que eu tenho feito ao redor do Brasil e mesmo fora do Brasil, que o juízo de Deus vai vir e vai levar todo mundo. Você deve estar preparado, você deve estar nas mãos do Senhor. Como a Bíblia diz, prepara-te para encontrares com o seu Deus. Então, esses dias lá de Noé, as pessoas estavam, né, comendo, bebendo, vivendo a vida normal, mas quando o dilúvio, quando começou a chover, eu imagino as primeiras gotas de chuva, a turma já ficou assustada. Quando começou a tempestade, ficou muito assustada. Quando a água começou diz a Bíblia que as águas de baixo também começaram a subir. Quando os rios, os lagos, os mares começaram a subir, o povo ficou apavorado e ali já não tinha mais salvação. Ainda que Deus, né, ele que fechou a porta da arca, ainda que ele esperou 7 dias, né, diz a Bíblia que a misericórdia do Senhor ainda esperou 7 dias. Eu não sei o que realmente estava no coração de Deus, se ele ainda tinha expectativa que outras pessoas se arrependessem, talvez chegassem até Noé dizendo: olha, eu quero me arrepender, pede a Deus aí se eu não posso ir junto. Não sei, né? Isso é minha especulação, mas ninguém fez isso. E aí Deus, depois dos 7 dias de espera, né, as fontes superiores e as inferiores abriram e o dilúvio durou 1 ano. E ele encheu toda a terra e cobriu, né, o Everest, possivelmente, né, que é o pico mais alto da Terra, cobriu acima do Everest dezenas de metros. Então a água tomou o planeta todo. E o planeta, arqueologia, você vai encontrar sinais do dilúvio em muitos lugares do nosso planeta, né? Então, os dias de Noé foram dias turbulentos, dias que havia violência, dias que os Néfilins causavam violência na terra, dia que havia sensualidade, aquela coisa desregrada, dia que a violência cobria tudo. É muito parecido com os nossos dias, né? A violência, o pecado espalhando para todo lado, os pecados sexuais sendo legalizados. Únicos 2 pecados sexuais ainda não legalizados são o estupro e o incesto, né? Que seria entre parentes. Mas, né, tem gente que gostaria e a pedofilia também, né? Tem gente que gostaria de legalizar isso tudo, porque há uma depravação no coração humano. Deus, ele clama para que o homem se arrependa por causa dessa depravação. E Deus, então, ele quando ele dá o sinal a Noé, olha que Deus fala com Noé, Gênesis 6:13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E hoje não é assim. Cheia de violência a terra, os homens amam a violência, né? Os programas violentos, jogos violentos, lutas violentas, arrancando sangue um dos outros, e as pessoas quase que babam de prazer por ver a violência, e Deus não se agrada disso. Faze para ti, Deus fala com Noé, faz para ti uma arca, né? Farás compartimentos e a betumarás por dentro e por fora. E aí Deus deu a ele as medidas da arca, que eram imensas, né? Era um grande barco imenso, né? Pessoas já calcularam isso e realmente caberia todos os animais. Ela tinha 3 andares, porque eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo.
E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, dos animais, todo réptil, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservarem, virão a ti. É interessante, né? Parece que Deus é que trouxe os animais até Noé. Ele não teve tanto trabalho a juntar. Leva contigo de toda comida que se come, ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, do mesmo modo que Noé entrou na arca, Deus guardou e protegeu, você deve entrar na arca de Deus. A arca de Deus é em 2 momentos, é a igreja de Jesus Cristo. A arca de Deus é o próprio Jesus Cristo também, porque Ele é o único que vai te guardar do mal. Ele é o único que te esconde à sombra das suas asas. Ele é o único que te livra do pecado e da ira de Deus que vai cair sobre a terra, porque certamente virá e não tardará. E a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Então, entrar na arca é viver pela fé. Entrar na arca é agradar a Deus. E como Jesus falou, os dias da vinda do Filho do Homem serão como os dias de Noé, e esses dias, cada dia está mais perto. São tantos sinais, Você pode ver aí alguns vídeos que eu fiz sobre sinais, sobre o grande reset, sobre a vinda do anticristo, sobre as armas do anticristo. Tenho vários vídeos aí no meu canal de YouTube. Eu te convido que você assista, na medida do possível, e você também ajude-me a crescer no canal para que eu possa fazer lives ao vivo. Atualmente eu gravo para depois publicar, e preciso de atingir 1000, falta ainda 250. Então compartilha para que a gente cresça nisso, em nome de Jesus. Eu estou aqui para te abençoar, estou aqui para te anunciar que Jesus é a arca, Jesus é que te guarda do mal, Jesus é que te livra, Jesus é que vai te salvar, Jesus é que vai te dar a vida eterna, Jesus é que vai te dar um corpo imortal, Jesus é que te vai ressuscitar dos mortos. E ainda que você tenha tribulação, ainda que tenha dificuldades na sua vida, Ele vai estar com você e vai te livrar. Então, que Ele te abençoe. E no próximo vídeo continuarei falando também dos dias de Noé e de Ló. Grande abraço.